Durante a Guerra do Vietnã, o militar Jeremiah Denton foi preso e alguns meses depois ele foi forçado a participar de uma entrevista televisionada. Enquanto respondia algumas perguntas, Denton conseguiu enviar uma mensagem secreta e ele fez isso usando os olhos. Parece que os humanos podem fazer algo como isso, graças à nossa alta inteligência. Mas acontece que os animais também podem usar partes do corpo de maneiras inesperadas. Sapos engolem comida com os olhos. Estou falando sério, se você viu um sapo comendo pelo menos uma vez, você pode ter notado que eles fecham os olhos quando engolem. Bem, por que não? Talvez a comida seja muito boa, mas o sabor da comida não está ligado a isso. Ao engolir, os olhos do sapo se retraem em direção ao esôfago. Imagine se isso acontecesse com os seres humanos. Nossa, seria como em um filme de terror. Mas os sapos só precisam usar os olhos para isso por causa de um propósito improvável. Os olhos retraídos para a cabeça ajudam a empurrar a presa para dentro do esôfago. E se o sapo perder essa habilidade estranha, terá que fazer 74% mais goles, engolir mais para lidar até mesmo com um grilo comum. Isso certamente seria estranho. Sapos são provavelmente um pouco inseguros, pois não conseguem engolir comida como todos os outros animais. E você sabe que este não é um truque que faria você popular em festas, por exemplo. E a maioria dos sapos não tem dentes, e em alguns deles que tem, só conseguimos encontrá-los na mandíbula superior, e esses dentes são totalmente inúteis. Parece que no momento em que ocorreu a evolução e estavam dando dentes, os sapos estavam distraídos e pegaram só o que restou. Ou talvez eles tenham herdado essa condição de alguma outra espécie. Para entender isso melhor, você precisa olhar para o desenvolvimento dos dentes em diferentes espécies. E acontece que todos evoluíram de escamas de peixe. Sim, eu também imaginei como foi que as escamas entraram na boca de alguns peixes antigos. É muito melhor desse jeito, mas a história real foi bem diferente. Alguns peixes têm esqueletos feitos inteiramente de cartilagem e também têm pequenas escamas espinhosas que ficam embutidas na pele e são chamadas de dentículos dérmicos. Esses dentículos apresentam uma notável semelhança com os dentes, e não apenas só na aparência por fora. Eles têm a mesma composição celular. As mesmas células desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dos dentes de mamíferos. Sentiram a conexão? Com o tempo, as escamas dos peixes antigos evoluíram para os dentes que temos agora. A evolução é estranha. Agora aqui vai um fato curioso para você. A pele de alguns tubarões é coberta com tentáculos dérmicos que ficam nos dentes. Deixa eu te dar um segundo para imaginar essa cena de filme de terror. Aparentemente, os sapos também tinham dentes, mas eles desapareceram há cerca de 200 milhões de anos atrás. Talvez por causa que a dieta do sapo tenha mudado, ou talvez é tudo sobre a língua, que eles usam para pegar sua presa. Assim ficou mais conveniente, tanto que a evolução decidiu que os sapos não precisavam mais de dentes. Mas isso não é objetivamente a melhor opção, não só porque um animal sem dentes se torna mais vulnerável a predadores e não pode defender-se de maneira tradicional, mas também porque há um problema com a digestão. Quando a comida que não foi mastigada pode emergir para fora do corpo de um predador vivo, como os besouros bombardeiros, que rastejam vivos depois de passar através do intestino do sapo. E a cobra cega, uma cobra pequena que se parece mais com um grande verme, pode fazer a mesma coisa. Os cientistas ficaram muito surpresos quando eles descobriram isso acidentalmente. Eles apenas precisavam de uma pedra para sustentar a porta do laboratório, e abaixo da rocha havia um sapo com uma cobra saindo do traseiro dele. Tecnicamente, isso não conta como o uso de uma parte do corpo para um propósito diferente. Afinal, você precisa usar essa parte a fim de remover várias substâncias do corpo. Mas o fato de que essas substâncias estão vivas e se movem em si são um pequeno detalhe. Então, é melhor darmos uma olhada nas tartarugas. Muitos animais têm truques especiais que permitem que eles sobrevivam durante as temporadas frias. Geralmente, o principal problema é o frio. Mas se você mora em uma lagoa, você também tem que lidar com a falta de oxigênio. As tartarugas pintadas respiram com seus pulmões. No entanto, durante o congelamento, eles simplesmente não podem chegar à superfície e respirar. Por causa do gelo, eles baixam sua temperatura corporal e diminuem seu metabolismo em 95% para sobreviver ao frio. É como se fosse uma espécie de hibernação como a dos ursos.
mas as tartarugas começam a respirar através de suas bundas. Este processo é chamado de respiração cloacal e o oxigênio é absorvido pela pele ao mesmo tempo nesse local. Estou sufocando, estou sufocando. Steve, saia da pedra. Ah, agora tá melhor. Na verdade, a respiração pela pele é muito rara em répteis, pois eles geralmente só podem respirar pela boca, pois é impossível inalar através da pele. É muito difícil e não deixa entrar oxigênio suficiente. Anfíbios e peixes são muito mais sortudos com isso. Na verdade, até mesmo as pessoas podem respirar através de sua pele, embora que para nós a respiração cutânea é responsável por apenas de 1 a 2% do oxigênio que você consome. Não pode ser usado como uma fonte principal de oxigênio. Entretanto, a respiração cutânea em salamandras é responsável por mais de 90% da respiração delas, pois a pele delas absorve o oxigênio e remove dióxido de carbono. Imagine o quão legal seria se humanos também pudessem fazer isso, especialmente quando você está com o nariz entupido. Mas vamos ser honestos, há muitas desvantagens nisso. Nesse tipo de respiração, teríamos que não só manter nossa pele constantemente úmida ou até mesmo nos sujar com algum muco especial, mas também o ar que absorvemos estaria sujo. E agora existem muitos micro-organismos, vários micróbios, poeira e outras coisas desagradáveis flutuando ao nosso redor, e você definitivamente não quer que isso termine em seu corpo. Mas enquanto respirarmos com nossos pulmões, podemos filtrar o ar. A evolução nos deu 4 estágios para a purificação: pequenos pelos no nariz, o epitélio da membrana mucosa dos brônquios e traqueia, e finalmente surfactante pulmonar, substância que cobre a parte de dentro dos nossos pulmões. Cada uma dessas filtra o ar, passa e ele limpa, e fica cada vez melhor. Grandes partículas são paradas bem no começo, as pequenas no final. Como resultado, inalamos o ar relativamente limpo e seguro, e você dificilmente pode alcançar algo assim se você respirar com sua pele. No entanto, é possível não apenas respirar, mas também beber através da pele. Conheça o diabo espinhoso, um lagarto que mora nos desertos australianos. Ele é pequeno, charmoso e terrivelmente espinhoso, e também tem alguns problemas com a bebida. Não só porque é muito difícil de conseguir água no deserto. Se você colocar uma tigela de água na frente de um diabo espinhoso, ele provavelmente nunca usará para um propósito de se hidratar. Apenas por causa disso ele não consegue. Não tem a menor ideia de como isso acontece, mas a boca de um diabo espinhoso só serve para comer. Sabe aqueles cães que atacam o pote de água? Bem, é assim que deveria ser. Talvez a evolução foi muito longe criando todos esses espinhos e esqueceu de dar ao animal a habilidade de beber, porque qualquer que seja o motivo, o diabo espinhoso encontrou uma saída e começou a beber pelos pés. Uma vez que esteja na areia molhada ou em uma poça, o lagarto absorve o líquido como uma esponja. A mesma coisa acontece nas primeiras horas da manhã com orvalhos. A pele do diabo espinhoso é coberta por ranhuras microscópicas que criam uma rede de canudinhos, na qual eles conseguem tirar água de qualquer parte do corpo, por meio de ação capilar pela qual a água é puxada ao longo de um canal. Mesmo sendo contra a força da gravidade, o líquido vai direto para a boca. Então eu pensei, se esses lagartos são tão bons em absorver água, talvez alguns índios pudessem usá-los como frascos. Bem, você sabe, como um sapo australiano que armazena água em si, mas parece que este truque não funcionará com um diabo espinhoso, por ser ele muito espinhoso. Porém, as pessoas encontraram maneiras alternativas de beber a água com a ajuda de animais. Cerca de 70% do continente australiano é coberto por aborígenes, que vivem nos desertos ou em terras semiáridas. Essas pessoas precisavam saber onde encontrar água apenas para sobreviver. Mas eles não só cavaram poços, eles também usaram terrenos, pássaros, vegetação e animais como marcadores para a água. Por exemplo, eles seguiram dingos ou pássaros até chegar aos lagos, enquanto as formigas conduziam eles para as águas subterrâneas. Que ideia legal! O importante é fazer com que os animais não percebam o que está acontecendo e não os conduza para um lugar errado. Este não é um cenário improvável.
Os babuínos, por exemplo, sabem exatamente onde estão as fontes de água, mas eles não vão compartilhar essas informações. Com isso, as pessoas na África fizeram um truque. Eles alimentam os babuínos com algo salgado, então espera até que eles sintam sede, e então tudo o que você tem a fazer é seguir o animal até o reservatório com água. Boa ideia, assim você mata a sua sede. Embora eu não ficaria surpresa se mesmo nessa situação, os babuínos aprendessem a enganar as pessoas. Os babuínos são mentirosos natos. Os cientistas até acreditam que os humanos herdaram a capacidade de mentir de primatas, tipo uma espécie de habilidade hereditária, como em Harry Potter voando em uma vassoura. Os chimpanzés, quando encontram algo saboroso, às vezes fingem que eles não notaram a comida para não alertarem seus familiares e não perderem a parte deles. Bem inteligente, né? Especialmente para animais, mas os chimpanzés não param por aí. Às vezes, um chimpanzé rival passa acompanhando um pretendente e se esconde através de uma árvore e olha para verificar se o pretendente está com comida. Não se preocupe, vou te alcançar. Só precisa amarrar meu sapato. Com certeza. Espera um minuto, você não usa sapatos. Os primatas precisam mentir para sobreviver. Sim, em termos da moralidade humana, isso não é exatamente algo certo. Mas quando você tem que escolher entre a fome e a decepção, bem, todo animal se esforça para sobreviver. No entanto, não pense que os chimpanzés não se importam com os mentirosos. Se um deles for pego mentindo, eles não deixarão de castigá-lo. É como se fosse no mundo dos humanos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Ative também o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Até lá!